Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este dia. Eu me chamo Tiago Freitas e estou aqui de Campina Grande, Paraíba, com a missão de levar as Sagradas Escrituras até você. Que você tire esses breves momentos, seja abençoado com a palavra do Senhor. E eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que poderosamente você será abençoado. Sairá daqui diferente, sairá daqui mais revigorado, mais animado no Senhor. E eu tenho uma palavra neste dia de hoje para nós com o tema Não desista. Não desista, meu irmão e minha irmã, não desista. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos, não desista de continuar, não desista da sua faculdade, não desista do seu emprego, não desista do seu casamento, não desista de nada das coisas que Deus tem preparado para você. E eu quero trazer para nós uma palavra em Lucas, capítulo 23. Leremos do 23 até ao 43. E nós vamos ver o porquê que nós não devemos desistir. Diz assim a palavra do Senhor. Levantando-se todas as assembleias, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem, pervertendo a nossa nação, vendando pagar tributos a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Disse Pilato aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou àquele homem se era galileu. Ao saber que era de jurisdição de Herodes, estando este daqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que iria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo algum sinal, e de muitos modos o interrogava, e Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes acusavam com grande veemência, mas Herodes, justamente com as suas guardas, tratou-os de desprezo, e escarnecendo dele, fez-los vestirem um manto aparatoso, e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunido Pilatos, os principais sacerdotes e as autoridades do povo, disse-lhe: apresentaste-me este homem como agitador do povo. Mas tendo interrogado na nossa presença, nada verifiquei contra ele, dos crimes de que acusais. Nem tampouco Herodes, pois não o tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele verificou para ser digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E ele fez, forçou-lhe soltá-los em detenção por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídios. Despejando Pilatos, soltar a Jesus, insistia ainda. Ele, porém, mais gritavam: crucificai-o, crucificai-o. Então, pela terceira vez, lhe perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte, portanto, depois de castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse circuncidado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, enquanto a Jesus entregou à vontade deles. E como condizem, constrangendo com um sirineu chamado Simão, que vinha no campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Seguiam numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam, porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, choreis antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventurados aqui estareis, e não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cubre-nos, porque se em lenho verde fazem isto, o que será a lenha seca? E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele.
Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e todos observavam. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou uns aos outros e a si mesmo não se salva. Se é de fato Cristo, se Deus o escolheu igualmente. Os soldados escarneciam e, aproximando-lhe, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Responderam-lhe, porém, o outro: repreende-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus. Estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este homem mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim, quando vires no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o céu, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário, então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Amém. Meus irmãos, quem de nós nunca pensou em desistir? Eu já pensei em desistir várias vezes. Já pensei em desistir em diversas situações. Já pensei a parar o ministério. Já pensei em tão somente servir ao Senhor e não permanecer com o meu ministério, que eu tenho de levar a palavra de Deus e evangelizar. As lutas são grandes, são tremendas. É tão bom quando a gente recebe esse vídeo, mas as dificuldades para se fazer esse vídeo é muito grande. Entre você gravar um programa, entre você fazer a edição, entre você enviar, leva-se bons tempos. E com a correria do dia a dia, todos nós já chegamos em nossas casas cansados, exaustos, todos para descansar. Mas todas as vezes que eu faço, eu me reanimo no Senhor, e principalmente quando chega alguém e diz: Tiago, muito obrigado pela palavra. Muito obrigado por esta mensagem, me trouxe ânimo, me trouxe novamente a vontade de prosseguir. E eu estava vendo, agora há pouco, um vídeo, e um relato de um homem, quando ele disse que pensou em desistir do seu ministério. E ele disse que, falando com Deus, ele chegava e dizia: Senhor, eu quero desistir, eu quero abandonar o meu ministério. E Jesus fez: está certo, meu filho, eu aceito que você queira desistir do seu ministério. As lutas são grandes, as dificuldades são grandes. Mas antes eu quero que você veja uma coisa. E Jesus pega, leva aquele homem sobre o cimo de um monte e mostra uma visão àquele homem e diz: o que é que você vê? E aquele homem diz: eu vejo um homem. E ele diz: prossiga. Eu vejo um homem do qual está perante seus acusadores, soldados que batem nele ferozmente com chicotes, que arrancam a pele da sua carne e que quase matam ele dilacerado. E o que este homem faz? O homem dizia: ele não diz nada. E ele diz: o que é que você ainda vê? Ele diz: vejo acusadores cuspindo no seu rosto, me batendo, acusando ele de grandes coisas terríveis. E Deus mais uma vez perguntava àquele homem: e o que é que ele faz? E o homem disse: ele nada faz. Deus novamente olha para aquele homem e diz: o que é que você vê agora? E aquele homem diz: eu vejo ele andando por ruas estreitas, difíceis, com uma cruz muito grande, do qual ele chega a tropeçar e a cair e a machucar as rótulas dos seus joelhos, que quase pulam para fora, debilitado e ensanguentado.
E Deus disse: o que é que aquele homem fala? Ele disse: absolutamente nada. Deus diz: prossiga, meu filho, o que é que você continua a ver? Ele diz: eu vejo esse homem chegar a um grande monte, ser pregado sobre um madeiro, crucificado, blasfemado, cuspido, zombando e caçoando dele. E Deus disse: e o que é que esse rapaz ele fala? E o homem diz: ele não diz nada. Deus olha para aquele homem e diz: ei, este homem é o meu filho, Jesus Cristo, que foi dado na cruz por você, meu irmão, por você, minha irmã. Você se acha melhor do que ele para reclamar, para questionar sobre o seu cansaço, questionar sobre as suas lutas, questionar sobre as suas labutas, sobre aquilo que está difícil, sobre o seu emprego, sobre o seu casamento, sobre a vida que você tem levado, sobre as dificuldades. Meu irmão, Jesus passou por tudo isso, por mim e por você, para que nós tenhamos o privilégio de hoje dizermos que somos salvos mediante o seu sangue que verteu naquela cruz, para sermos herdeiros da promessa, filhos da promessa, povo do Senhor, nação eleita, daquela da qual não fizemos nada por merecer, mas o Senhor, por misericórdia, nos concedeu e nos resgatou. Eu sei que as lutas são grandes, as batalhas são difíceis, muitas das vezes nós não conseguimos assimilar tudo, muitas das vezes estamos tão cansados com a rotina e muitas das vezes nenhuma rotina temos e estamos enfadados porque queremos estar no emprego, queremos estar num lar abençoado. Mas, meu irmão, não desista. Jesus não desistiu por você, Jesus não desistiu por mim. Não jogue sua vida no mar do esquecimento. Não pegue tudo aquilo que Deus fez por você e diga simplesmente: eu desisto. Não. Esta palavra, ela fala sobre todos os momentos que Jesus passou, e se você for mais a fundo e você ler ela junto com Mateus e com Marcos, você vai ver todo o sofrimento que o Senhor passou. E mesmo assim, ele ainda, quando está prestes a morrer, ele pede que Deus perdoe aqueles seus malfeitores, porque ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles fazem parte de um planejamento, de um projeto que o Senhor traçou, mas eles não sabem o que fazem. Eles não têm conhecimento de quem sou eu. Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. As lutas estão difíceis. Clame a Jesus. Peça socorro a Ele. Busque a Ele. E você verá que você sairá fortalecido dessa batalha. Jesus, quando ele passou 40 dias e 40 noites naquele deserto, em jejum, logo após ele ter fome no seu momento de fraqueza, Jesus, como homem, ele foi tentado por Satanás. E Satanás foi logo no seu ponto fraco, que era aquilo que Jesus estava sentindo no momento que era fome. E disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus sabiamente respondeu: nem só de pão viverá o homem. Nem só de luta viverá o homem. Nem só de batalha viverá o homem. Nem só de tormentos viverá o homem. Nem só de momentos ruins viverá o homem. Você pode estar no momento mais difícil da sua vida, mas ainda tem momentos bons. Faça como o salmista fez. Quero trazer à lembrança as coisas que me trazem a esperança do Senhor. As lembranças são momentos, meus irmãos, de nós nos apegarmos a Deus e lembrarmos daquilo que Deus fez por nós e ainda vai fazer. Creia no Senhor. Confie como seu Senhor e Salvador. E você verá as maravilhas que o Senhor vai fazer na sua vida. Ó Pai, eu louvo o Senhor, meu Deus. Louvo o Senhor por mais este dia, por poder ler a Tua palavra, por poder explanar ela, por poder explicar, meu Deus, para as pessoas e poder ser abençoado, meu Deus. Senhor, livra de nós esse sentimento de querer desistir, de querer abandonar, de querer jogar tudo para o alto. Salva-nos da mesmice. Salva-nos, Senhor, do comodismo e traz sobre nós, meu Deus, um espírito de filhos vencedores que buscam ao Senhor, que buscam se aperfeiçoar no Senhor, que buscam Te conhecer mais
e que em vez de sermos pessoas tristes, sejamos pessoas alegres, que levam alegria aonde nós estivermos. Perdoa os nossos pecados e guia-nos, Senhor. É isso que eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe poderosamente. Então somente eu só te faço um pedido. Leva essa mensagem para as pessoas. Quantas pessoas precisam ouvir essa mensagem de que não devem desistir, que devem seguir e seguir com Jesus. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.